Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em mais um momento de reflexão da Palavra do Senhor, nosso momento R10. E vamos dar continuidade à nossa mensagem sobre experiências com Deus. Uma mensagem que nós já vemos ministrando há algum tempo. E hoje nós vamos para a quinta e última parte. A gente vem caminhando no capítulo 6 de Isaías. E nesse capítulo nós já falamos e abordamos as experiências que Isaías teve nesse momento com o Senhor e extraímos dela algumas lições, onde, em primeiro lugar, nós falamos sobre que ter experiências com Deus, elas são marcantes, elas nos deixam marcas profundas e pessoais. Nós falamos que as experiências com Deus, uma experiência com Deus, ela gera uma nova percepção de sua pessoa, da pessoa do Criador, do Senhor. A experiência com Deus, ela também revela a nossa condição diante de um ser santo, desse ser criador e santo. E também falamos na última parte, na quarta parte, que experiências com Deus nos mostra a sua misericórdia, a misericórdia de Deus. E hoje eu quero concluir esta mensagem, essa quinta parte e conclusiva, falando sobre que experiência com Deus nos faz ouvir o chamado e responder positivamente. Então, vamos ler mais uma vez o capítulo 6 do livro de Isaías. A partir do versículo 1 diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clama, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Bem, queridos, eu quero aqui enfatizar nessa nossa parte conclusiva o versículo 8, onde nós percebemos que Deus faz uma pergunta, um questionamento: a quem enviarei? E logo após o questionamento do Senhor, há a resposta do profeta Isaías, onde ele diz: Eis-me aqui, envia-me a mim. Percebemos aqui que Isaías estava tão impactado com a gloriosa presença de Deus, com a experiência e por tudo aquilo que ele percebeu nessa experiência, que quando ele foi convocado, ou quando Deus faz uma convocação, ele responde de imediato. Isso nos traz a refletir sobre a nossa vida dentro da igreja, na obra do Senhor, fazendo a sua vontade. Porque muitos que dizem ter experiência com Deus vivem se esquivando e não assumem responsabilidade no seu reino. A maioria dos cristãos hoje se conforma em apenas ir para a igreja num domingo, ouvir uma palavra, ou ir para a igreja nos cultos semanais, atrás de uma bênção, buscando uma bênção do Senhor, buscando apenas, infelizmente, muitas vezes, tentar barganhar com Deus por um bem material, por uma conquista,
E esquecem de que o nosso chamado, o chamado do cristão, na verdade, é para fazer a obra do Senhor. Não estou aqui dizendo que você não deve orar e pedir por algo que você deseja, e que se for a vontade de Deus, Ele vai, com certeza, te abençoar, vai te dar aquilo que você precisa. O que eu estou dizendo é que o nosso chamado primeiro é para levar a mensagem do Evangelho, para levar a mensagem de salvação aos que estão perdidos. O nosso chamado é para adorar a Deus, para testemunhar da sua graça e misericórdia, testemunhar das experiências que nós temos com Ele, para aqueles que não o conhecem, para que essas pessoas que não o conhecem passem a conhecê-lo, passem a crer que existe um Deus verdadeiro, grande, maravilhoso, eterno, sublime, mas que é um Deus pessoal e que quer e deseja ter comunhão conosco. Muitos vão para a igreja apenas perguntando o que a igreja pode fazer por mim, ao invés de dizer o que eu posso fazer por Deus através da igreja. Esse deve ser o nosso pensamento, essa deve ser a nossa posição. E eu digo para você que está me ouvindo nesta hora, aquele que tem uma experiência sobrenatural com Deus, a começar pela sua palavra, a começar pela revelação do Senhor através da Bíblia, aquele que tem essa experiência reveladora de Deus, jamais é o mesmo. Aquele que tem um encontro com o próprio Deus e percebe a sua gloriosa majestade, jamais será a mesma pessoa, jamais ficará na mesma posição, pelo contrário, será transformado e capacitado pelo Senhor para uma nova obra ou para uma grande obra. A sua posição será a mesma de Isaías, a sua atitude e resposta será a mesma deste profeta. Quando o Senhor perguntar, ou talvez mesmo antes do Senhor perguntar, a resposta será: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eis-me aqui, usa-me para a glória do teu santo nome. Esse deve ser o desejo do nosso coração. Essa deve ser a nossa motivação. Nós viemos caminhando aqui e nos tópicos que antecederam a este último estão relacionados a alguns pontos do que um verdadeiro encontro com Deus pode gerar em nossas vidas. O que esse encontro pode nos revelar, mostrar e nos dar uma nova percepção de Deus e do seu reino. Assim, creio que quem teve um encontro verdadeiro e sobrenatural com Deus muda totalmente a sua visão e atitude para com a obra e o chamado do nosso Senhor e Rei. Então, se você ainda não ouviu as partes anteriores a esta mensagem, veja lá, porque essa mensagem está dividida em 5 partes. Ouça, reflita e que Deus nos ajude a fazer a sua vontade, ok? Que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.